feliz mesmo porque nós estamos começando um novo ano. Eu encontrei o porteiro no estacionamento do prédio esses dias, um dos porteiros, eu estava conversando com ele, e a gente conversando um pouquinho, ele falou, pastor, não, já estamos aqui na lida, né? Trabalho tem, né? Todo vapor nesse ano de 2025. Aí eu comentei com ele, pois é, né? A gente tem um fator emocional, muda a folhinha, mas a vida continua, não é verdade? A vida continua. Vai chegar o IPVA, vai chegar o IPTU, né? A vida continua, não é verdade? Mas eu estou aqui para falar de coisas boas, não é para lembrar das contas e os boletos que vão chegar já em janeiro aí, né? Eu estou aqui para falar de boas coisas. O que eu gosto do novo ano, gente, é que a gente sempre começa animado, né? Eu sempre lembro de um camarada que estudou comigo, primeiro ano do ensino médio, ele já tinha começado o ensino médio umas 3 vezes. E ele chegava com um caderno novo, empolgado, caneta nova, cara, assim, transbordando de entusiasmo para estudar. Mas durava ali 1 mês, 45 dias. Eu não vi mais ele naquele ano. Quando eu estava no 2º ano do ensino médio, ele estava começando de novo o 1º ano. Animado, né? Ele era um veterano, o pessoal quase deu diploma para ele pelas vezes que ele começou, né? Terminei o 2º ano, ele já não estava mais na escola. Quando eu estava no 3º ano, ele estava começando o 1º de novo. É um cara perseverante, né, gente? Perseverante em começar e não terminar. Perseverante em começar as coisas, mas não concluí-las. Eu sei que todos nós começamos esse ano com muitos desejos, muitos compromissos, e você sabe quantas vezes nós começamos compromissos, sonhos, desejos no início de ano, e que nós não demos sequência. Não demos sequência. Eu sempre brinco assim que, normalmente, todo cristão já leu Gênesis 1-3, 1-5, 1-10, 1-12, e aí ele consegue chegar, de repente, até a história de José, lá em Gênesis 37, ou até concluir o livro de Gênesis, porque ele assumiu o compromisso que naquele ano ele iria ler a Bíblia toda. Mas alguns só leem Gênesis. Às vezes, alguns chegam em Êxodo, e aí quando chega em Levítico é a pá de cal. Aí não passam de Levítico mesmo. Alguns de nós nos matriculamos nas academias em janeiro, fazemos aquele plano de pagamento para ficar mais barato em 6 meses, ou plano anual. Já vi gente que fez o plano anual, e que foi 45 dias. Alguns de nós, todos nós, na verdade, lutamos com isso. Lutamos com coisas que a gente quer fazer e não faz. Mas lutamos também com coisas que a gente não quer fazer e acaba fazendo. Eu estava pensando sobre isso esses dias, e pensando assim, que a vida, as grandes transformações, o grande progresso, o grande crescimento e maturidade na nossa vida, acontece quando a gente entende que coisas que eu devo continuar fazendo, que coisas que são boas, que coisas que são de Deus para a minha vida, que eu devo mantê-las na minha vida. E que coisas que eu devo abandonar, coisas que eu devo deixar para trás. E obviamente todo início de ano é um bom tempo para reflexão, não há nada errado com isso. Mas é importante que a gente vá adiante. Obviamente, à medida que você caminha na vida, na sua jornada de maturidade, de crescimento, há novas coisas que você vai agregar. E coisas que nesse processo você vai entender, isso não é mais necessário, isso não deve fazer parte da nossa vida. Qual é o problema com isso? O problema é que nenhum de nós consegue. Por mais que você seja disciplinado, seja esforçado, por mais que você queira viver uma vida transformada, nenhum de nós consegue, de fato, mudar a vida naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental para a nossa felicidade, para a nossa realização. Nenhum de nós. Eu sei que você deve ter muitas histórias de hábitos que você deixou, coisas que te feriam as pessoas, hábitos destrutivos. Eu sei que você pode ter muitas histórias de coisas muito boas que você agregou à sua vida. Mas na essência minha, sua, na essência de cada ser humano, nós não conseguimos mudar aqui dentro. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, que o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. E o mal que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo. Porque nós não somos capazes de mudar a nossa natureza. Nós não somos capazes de mudar a índole, nós não somos capazes de mudar a inclinação do nosso coração. E hoje nós queremos iniciar uma série que o tema é Imparáveis, que fala da igreja em movimento. A igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus, daqueles que seguem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E se nós somos essa igreja, nós precisamos entender
que há coisas que nós devemos manter na nossa vida e que nós vamos manter até o último dia da nossa vida, até que Jesus venha, até que Ele venha. E há coisas que nesse processo, para que sejamos imparáveis, que nós vamos realmente deixar de lado. É interessante, o autor de Hebreus, ele fala sobre isso no capítulo 12, ele fala que a gente deve correr a carreira que está proposta, e a gente deve se desvencilhar não só do pecado, mas dos empecilhos, daquilo que nos impede de correr a nossa caminhada. Então, grande parte da nossa felicidade, da nossa realização, depende do nosso discernimento em saber o que eu mantenho na minha vida, o que eu não posso parar de forma nenhuma, porque isso é fundamental para que eu seja feliz, para que eu me realize, mas sobretudo é fundamental para que eu ande com Deus, para que eu honre a Deus. E coisas que nesse processo de maturidade eu vou entendendo, isso não deve fazer mais parte da minha vida. Isso eu devo renunciar, eu devo abrir mão, eu devo deixar para trás. Agora, lembrando que isso só é possível quando de fato nós estamos seguindo a Jesus, como discípulos dele. Isso só é possível na nossa comunhão com Jesus, habitados pelo Espírito de Deus, que nos dá um poder que nós não temos, que nos dá uma capacitação que nós não possuímos, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí sim eu posso dizer não àquilo que eu preciso dizer não, e sim aquilo que eu preciso dizer sim, e manter isso na minha vida, de tal forma que eu vou ser um discípulo de Jesus imparável, de tal forma que eu vou ser um seguidor de Jesus, que não vai parar no meio do caminho, mas que vai concluir a sua carreira. A frase, tão linda, uma das mais memorizadas frases do apóstolo Paulo está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, onde ele diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ou seja, eu fui imparável, nada me parou, nada me deteve, nada me impediu de caminhar com Jesus, de viver a sua vontade e cumprir o seu propósito para a nossa vida. Eu acho que essa é a melhor definição de alguém, a melhor frase que alguém pode falar a nosso respeito no nosso funeral, no nosso velório. Está alguém aqui que combateu o bom combate, que completou a carreira que estava proposta e guardou a sua fé. Melhor frase que alguém pode falar de mim e de você. Melhor resumo da nossa vida. Por quê? Porque fomos imparáveis. Fomos imparáveis. Agora, para a gente entender por que é tão importante a gente ter esta fé, esta consagração, esse comprometimento com Deus, que nos torna imparáveis, que nos capacita a isso, que nos leva adiante, eu queria pensar como uma base para toda essa série de mensagens, naquilo que Cristo faz em nossa vida, ou naquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Então eu quero convidar você a ler comigo o texto de Efésios, um texto bem conhecido. Quero voltar novamente a esse texto, para que para mim ele é o quadro geral do que Deus faz na nossa vida, para a gente entender como a gente pode viver essa vida imparável. Efésios capítulo 2, eu quero ler com você do verso 1 a 10, é um texto muito conhecido, de vários de nós, talvez para você ainda seja um texto novo, então peço que você leia com bastante atenção. O apóstolo Paulo escreve essa igreja localizada na cidade de Éfeso. No primeiro capítulo ele fala da soberania de Jesus, ele fala como a obra de Cristo na cruz nos trouxe para a sua glória. E no capítulo 2, então, ele explica como Deus realizou esse processo de salvação no nosso coração, nos homens, nas mulheres, nas pessoas que creem nele. O texto diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, observe a expressão, todos nós, todo ser humano, todos nós, também vivíamos entre eles. Todos nós vivíamos assim, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Lembra que Paulo está escrevendo para a igreja, ele estava dizendo: olha, nós éramos exatamente como aqueles que ainda não fazem parte da igreja de Jesus, daqueles que ainda não foram salvos pela graça, daqueles que ainda não são discípulos de Cristo. Nós éramos assim, todos nós, sem exceção. Então Paulo está se referindo a isso, ele diz: como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Agora olha o verso 4, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, porque pela graça vocês são salvos.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Como eu disse aqui, nós temos todo o quadro da obra de salvação de Deus no coração das pessoas. E esse texto aqui reflete a história de muitos de nós. Se você já passou pela experiência da conversão, de um novo nascimento, de conhecer Deus não de ouvir falar, mas de ver com os olhos, de ter uma experiência de libertação profunda no seu coração, na sua vida, você sabe o que esse texto está falando aqui. A gente pode dividir esse texto de forma bem didática em 4 coisas. Primeiro, o que o pecado faz. O que o pecado faz no ser humano? O que o pecado faz é a morte. O pecado mata o ser humano. Morte significa separação. Nós estamos separados de Deus por conta do nosso pecado. Pecado é vivermos fora do propósito de Deus para a nossa vida. Mas você entende aqui o que é pecado numa base teológica. Ser pecador não quer dizer um julgamento moral, mas ser pecador significa que nós estamos numa posição onde não conseguimos nos relacionar com Deus como fomos criados para viver com Ele. O pecado faz isso. Olha o que Paulo, eu quero ler com você novamente, que diz o verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, os quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar. Observe, ele está falando, nós seguimos aqui, a presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, e nós vivíamos de acordo com as vontades da nossa carne. Então o problema do ser humano, de qualquer um, não é necessariamente a educação que recebemos, a família que nascemos. O problema do ser humano não é necessariamente a cultura na qual estamos inseridos, o país onde nós vivemos. O problema do ser humano é mais profundo. Ele foi criado por um Deus de amor, de graça, mas nele habita o pecado. Todos nós estávamos mortos, todos nós somos mortos espiritualmente, a menos que Jesus entre na nossa vida. E esse é o problema central da humanidade, a nossa condição espiritual. Nós estamos mortos. E morto significa o quê? Nós não conseguimos realmente mudar a nossa vida, a nossa condição, por força própria. Você pode chegar em qualquer velório, em qualquer funeral, e você pode ir na beirinha do caixão e dizer para o morto assim, levanta. Você pode dar soco, você pode dar chute, você pode dar uma injeção de adrenalina, você pode fazer o que quiser, aquele morto não vai se levantar, não vai se levantar. Eu conheço um pastor, que ele dizia assim, que ele chegava no velório, ele ia bem quietinho do lado do morto e falava assim no ouvido do morto, ressuscita, levanta. Ele falou que ele falava baixinho porque ele não tinha fé suficiente para falar alto, mas que ele falava baixinho também, que se acontecesse ele ia dar um grito. Alguém morto não tem como reviver por si mesmo. É impossível. Paulo está dizendo, esse é o quadro. E o quadro do ser humano é esse, nós estamos mortos porque seguimos o curso desse mundo, a sociedade sem Deus, os valores de uma sociedade caída, distante de Deus, todos nós vivíamos assim, seguimos a cultura, já falamos muito disso em 2024, seguimos os pensamentos, os valores de uma sociedade que está quebrada, que está fragmentada, que está sem rumo, sem direção. Todos vivemos assim. Há muitas discussões, aí final do ano, olha o que acontece no nosso país, em qualquer nossa volta, nas nossas famílias, a sociedade quebrada sem rumo, pessoas sem rumo, sem propósito, sem direção, segura. A Bíblia diz aqui que também uma outra força, que influencia a gente, que é o inimigo, o diabo, o Satanás, o acusador, aqui ele fala do príncipe do poder do ar, por quê? Porque é espiritual, é um inimigo espiritual, não é material, espiritual. E ele fala desse poder, nós também seguimos a influência desse que nos tenta, que nos ilude, que nos seduz. Então, esse príncipe do poder do mal é esse poder maligno com controle no mundo, cuja existência é espiritual. E ele fala da carne. Carne é a natureza pecaminosa, nossas vontades, nossos desejos. Vivemos numa sociedade extremamente hedonista, narcisista. Mais vale o que eu quero, mais vale o que eu desejo, mais vale o prazer do que fazer o que é reto, o que é santo, o que é justo, o que é bom. Mais vale ser feliz
do que ser alguém que realmente é inteiro, que é completo, que vive com significado, que vive por valores maiores, por ideais mais supremos, superiores. É melhor você ser feliz do que você honrar a Deus. E aí que está a grande tragédia, porque é um paradoxo. Quanto mais você quer ser feliz, realizando os desejos do seu coração, mais você se torna escravo do seu próprio coração. Nós estamos mortos, essa é a nossa condição. Essa é a nossa condição. Eu gosto do autor John Stott, que ele faz um resumo desses 3 versículos. Primeiro, que ele diz aqui: nós estávamos mortos, nós estávamos escravizados e nós estávamos condenados, porque nós somos merecedores da ira. Olha a condição de toda a humanidade sem Deus, olha qual era a minha condição. Como eu disse, se você já experimentou o novo nascimento, você sabe do que eu estou falando. Eu me vejo muito claramente nesse texto. Eu vejo a minha experiência. Eu sei como eu vivia exatamente assim. Eu não conseguia dizer não àquilo que a sociedade me propunha. Eu não conseguia dizer não aos desejos do meu coração. E eu não conseguia resistir às tentações de Satanás, a ilusão dele, a sedução que ele dirigia a mim. Esse é o resumo. Agora, o segundo ponto desse texto que nós lemos é o que Deus fez. O que Deus fez diante de um quadro tão terrível que a humanidade vive? O que Deus fez olhando a minha dor, o meu sofrimento, por eu estar morto, por eu estar escravo, por eu ser digno da sua ira? O que Deus fez? Deus veio então e pisou no meu pescoço e diz: agora eu te arrebento, agora eu vou te destruir. Você realmente é merecedor da minha ira, e eu vou derramar toda a minha ira sobre você. É isso que Deus fez? Não. O que Deus fez? Olha o verso 4, diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Talvez você não entenda o que todas essas expressões significam. Talvez você nunca leu esse texto, parece uma coisa meio confusa, mas o que Deus está dizendo aqui é que Ele fez um resgate radical. Ele não desistiu dessa humanidade morta, dessa humanidade escravizada, dessa humanidade que merecia sua ira. Deus veio na nossa direção, Deus veio em Cristo, se fez um de nós, e Ele veio e pagou o preço do nosso pecado. A Bíblia diz aqui: todavia, Deus olha a humanidade, Deus olha a minha vida miserável, Deus olha o meu passado terrível, todavia Ele não me deixou nele. Todavia, Ele não me deixou preso pelos meus pecados, não me deixou escravo nas mãos do diabo como um fantoche nas suas mãos. Deus não fez isso. Deus olhou para mim, para você, por toda a humanidade e veio na nossa direção. Por quê? Porque Ele é rico em misericórdia. Ele é o Deus de toda bondade, de todo amor. Deus veio na nossa direção. Porque temos esperança em 2025? Porque Deus é rico em misericórdia. E Ele veio na nossa direção. Olha o contraste: estávamos mortos, escravos, merecedores da ira. Todavia, entretanto, mas, porém, Deus não nos deixou assim. Aleluia! Deus não nos deixou nessa condição, irmãos. Deus não nos deixou ali, na nossa miséria. Na nossa miséria. Eu acho que você tem dias de reflexão como eu. E às vezes o diabo ainda tenta me acusar, me lembrando de pecados terríveis que eu cometi quando eu não conhecia Jesus. Até hoje. Eu fui salvo por Jesus há 35 anos. Até hoje. Satanás, de vez em quando, o acusador, Satanás significa acusador, ele vem e traz na minha mente o que eu fiz quando eu não tinha Jesus. Tenta roubar a minha paz. Tenta me mostrar como eu sou miserável. O único benefício quando Satanás faz isso é lembrar que realmente eu sou um miserável. Mas, todavia, a graça de Deus me alcançou. Todavia, porém, entretanto, mais, todavia, a graça de Deus me alcançou. Ela me alcançou. O que Deus fez? Deus fez uma intervenção radical. E aqui está algo que nós precisamos entender. A gente quer vir para a igreja para melhorar. Esse ano eu vou começar a ir na igreja. Eu preciso. Às vezes eu converso com as pessoas: e aí, como que você está? Preciso buscar Jesus, né, pastor? A gente precisa de uma igreja. Tem gente que fala assim: meus filhos precisam de uma igreja. Meus filhos precisam. Eu não preciso muito, mas estou vindo por causa dos meus filhos. É que você não entendeu a tua condição miserável até agora. É que você não entendeu o quanto você é escravo dos seus desejos até agora.
Você não entendeu o quanto Satanás manipula a tua vida até agora. Você não entendeu o quanto você é prisioneiro deste mundo, dessa cultura que dirige você, que influencia você, que manipula você. Porque quando a gente entende isso, a gente sabe, é só um milagre de Deus na minha vida. É só se Deus operar um resgate radical, realmente profundo, transformador, é um milagre, porque eu não saio daqui de onde eu estou. Olha o que a Bíblia está dizendo, ninguém sai. Ninguém sai. Você não sai pela cultura, você não sai pelos estudos, pela educação, você não sai por esforço nem por disciplina, você não sai. Ninguém sai, porque um morto não sai da sua condição. Mas Deus, todavia, Deus interveio. Olha o que Deus fez, olha o que Deus fez. Por isso é obra de Deus, por isso Paulo fala aqui no verso 5, pela graça vocês são salvos. E quando ele fala pela graça vocês são salvos, ele está falando de uma obra consumada. Ele não está falando assim, olha, então você vai entrar num processo que de repente vai dar certo ou não. Você vai entrar no processo de Deus, quando você se rende a Jesus, você está entrando numa coisa que é provável que funcione. Não! O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, todavia Deus que é rico em misericórdia alcançou você, te deu vida em Cristo. Te ressuscitou em Cristo, te fez assentar nos lugares celestiais, como Cristo está nos lugares celestiais, à destra do Deus Pai, posição de autoridade, você agora também tem autoridade espiritual, por isso você pode resistir ao diabo, ele vai fugir de você, agora você tem poder. Ele está falando como uma obra consumada, o tempo verbal aqui na língua original é isso, é uma obra totalmente consumada, é uma ação acabada, que é contínua e permanente em seus resultados. Contínua e permanente nos resultados. Ou seja, se eu fui salvo, eu fui salvo. A obra Cristo fez completamente, é isso que ele declarou na cruz, está consumada. E eu devo viver cada dia da minha vida com fé exatamente nisso. Jesus consumou, ele pagou o preço da minha salvação. O sacrifício de Jesus é perfeito, é suficiente para a minha salvação. Isso é o que Deus fez. O que Deus fez. É interessante que tudo é obra de Deus. No verso 10 que nós vamos ler daqui a pouco, que nós já lemos, mas vamos ler novamente, diz, pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. É interessante aqui que nesses versos, Paulo está enfatizando Cristo, 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 Cristo. Nos próximos versos você vai ver em 5 versículos, 3 vezes Paulo falando em Cristo, em Cristo, em Cristo. Cristo é que faz, é Ele que faz. Não sou eu, não é você, Cristo faz. Ele opera, Ele transforma, Ele liberta, Ele vem na nossa direção. Eu conheci um testemunho nessa semana que me impactou bastante. É de um cara chamado George Palmer. Talvez você tenha visto essa história no Instagram, eu conheci pelo Instagram, mas daí eu fui lá na fonte da Associação Billy Graham para confirmar se a história era verdadeira. Ele falando, um jovem que havia perdido o pai com um ataque cardíaco fulminante, com 7 anos e meio de idade, e que isso o feriu profundamente. Que ele dizia assim, Deus, eu te odeio, porque o Senhor tirou meu pai. Não há razão para eu te conhecer, não há razão para eu te amar, eu nunca vou te amar. Um ódio terrível, e esse ódio fez dele um menino muito violento. Aos 17 anos ele se tornou líder de gangue, e ele conta que uma das vezes que ele rivalizava com uma outra gangue, e eles venceram a briga, eles pegaram o líder da gangue, e colocaram aquele jovem debaixo de uma caminhonete, as mãos do jovem, e passaram várias vezes em cima das mãos do cara, para quebrar os ossos das mãos daquele menino. Um cara muito mau. Ele odiava Deus e tudo que se referia a Deus, igreja, qualquer coisa. Em 1959, Billy Graham vai visitar a Austrália. Esse camarada era australiano. E eles sabem então que Billy Graham ia fazer várias pregações em estádios. E ele, juntamente com a sua gangue, mais 9 jovens, eles definem que eles vão matar Billy Graham. E ele conta isso, nós pegamos armas e fomos para o estádio, e nós decidimos que nós íamos ficar onde é o gramado, para ficarmos perto do palco, e que nós íamos aguardar até o momento do apelo, quando ele chamasse as pessoas que iriam receber Jesus à frente, então nós iríamos executar o nosso plano. E ele diz assim, nós ficamos em torno do palco, separados uns dos outros, todos nós nos olhávamos, mas longe uns dos outros, mas o suficiente para a gente se comunicar e executar o nosso plano de matar Billy Graham. Mas enquanto o culto está acontecendo, ele olha em torno do estádio lotado,
lotado. Ele diz assim, mas que diabo que essas pessoas... Ele falou isso, exatamente isso. Falou isso no culto. Que diabo que essas pessoas estão fazendo aqui? Enquanto o Billy Graham ia falando, ele ouviu a voz de Deus dizendo assim, Jorge, o que você está fazendo aqui? E ele disse que olhou em redor, não tinha nenhuma pessoa conhecida. O que você está fazendo aqui? Ele disse que começou a se sentir desconfortável. E ele entendeu que era Deus que estava falando com ele. E ele diz assim, Deus, eu te odeio. O Senhor me feriu profundamente, o Senhor tirou o meu pai. Ele disse que ouviu Deus falando com ele assim, Jorge, eu não tirei teu pai para te ferir. Eu nunca iria te ferir. Ele disse que ele foi ficando quebrantado, que ele começou a chorar, e ele se lembrou que ele nunca mais tinha chorado, desde quando ele tinha 7 anos e meio de idade. Nunca mais ele tinha chorado. Mas ele usa a expressão assim, eu me derreti. Comecei a chorar, chorar, chorar. No momento do apelo, eu corri na direção do altar. E eu aceitei Jesus. Você sabe o que é extraordinário nessa história? 2 coisas. Dos 10 jovens que foram lá para matar Billy Graham nesse plano dessa gangue, 9 se converteram naquele dia. 9 se converteram naquele dia. E esse homem, 8 anos depois, entrou para o Exército da Salvação, que é uma organização cristã, extremamente importante na história da igreja, naquilo que realizam em prol do reino de Deus. E ele serviu por mais de 30 anos. Mais de 30 anos nessa organização. Como um cristão transformado, regenerado, curado por dentro. Curado das suas dores, perdoado dos seus pecados e da vida miserável que ele levava. Por quê? Porque Jesus chega no coração e faz em nós o que ninguém é capaz de fazer, nem nós mesmos. Alguém que é escravo das suas dores, do seu passado, alguém que é escravo do ódio, da raiva, da ira, é alguém que está se destruindo o tempo todo. E era o que aquele jovem estava fazendo. E alguém que se destrói o tempo todo vai acabar destruindo a vida de outras pessoas. Alguém infeliz vai tornar a vida de muitas pessoas também infeliz. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, veio e alcançou o coração do George Palmer, como alcançou o coração de tantos de nós, como quer alcançar o seu coração aqui nessa manhã, se você ainda não pertence a Ele. Mas há outras coisas que Deus fez nesse texto. Terceira coisa, é por que Deus fez, ou outras coisas que precisamos entender nesse texto. Por que Deus fez? Nós já lemos aqui no verso 4, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Por que Deus nos salvou, irmãos? Porque nós merecemos? Porque alguns de nós somos mais religiosos? Porque alguns de nós somos mais bonzinhos do que outros, então Deus olhou para a gente, não, isso aqui eu vou salvar. Porque merecemos? Não! A Bíblia é clara em dizer que Deus nos salvou por causa da riqueza da sua misericórdia. Que é Deus não nos dar o que merecemos. É por causa da sua misericórdia que não somos consumidos. É por sua misericórdia, não há nada em nós. Tudo é de Deus. Segunda coisa que ele diz aqui é por causa do seu grande amor com que nos amou. Um amor que desconhece limites, barreiras, qualquer tipo de empecilho, que não desiste da gente. Por que mais? Por que é que Deus nos salvou? Por causa da sua maravilhosa graça. E graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos, que não somos dignos, a gente jamais iríamos merecer. Por isso somos salvos, porque Deus nos dá a sua salvação, o seu perdão, uma nova vida. Tudo é graça, de graça. Não é porque fizemos uma promessa de caminhar de joelhos até determinada cidade. Não é porque fizemos uma promessa de carregar uma cruz no meio de uma estrada. Não é porque fizemos uma promessa de construir uma igreja num sítio. Não! Ele nos salvou por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou por causa do seu grande amor. Ele nos salvou por causa da sua maravilhosa graça. E o que ele diz mais? O que ele diz mais é que ele nos salvou para demonstrar a sua bondade conosco. Está no verso 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade conosco. Deus é bom. Ele é sempre bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E o que Paulo está dizendo aqui é uma coisa extraordinária, porque ele está dizendo assim que, através daqueles que são salvos, através da igreja, Paulo enfatiza isso aqui, a igreja vai apontar sempre a incomparável riqueza da sua graça. Neste mundo e para o mundo espiritual, é a igreja
A igreja, ao longo das eras, né, vai sempre ser o sinal dessa misericórdia, desse amor, dessa graça e dessa bondade de Deus que está dirigida a gente que não merece. Então a gente conclui, irmãos, que primeiro, existe um outro caminho para a gente. Você não precisa ficar morto nos seus pecados, você não precisa ficar escravo da cultura, dos seus desejos do diabo. Existe outro caminho. Mas a segunda coisa que a gente entende aqui, é que porque Deus fez, nós podemos então dar meia volta e ir na direção dele. Nós podemos responder a ele. Nós podemos responder. É por isso que o verso 8 diz o seguinte, volta o slide anterior, por favor. Diz, porque vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Importante a gente entender, nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça, é a resposta que nós podemos dar a toda essa misericórdia, amor, bondade e graça, é exatamente a fé. E é interessante que até essa fé, essa capacidade de responder a Deus, de nos voltar para Ele, vem de Deus, é dom de Deus. A fé ela é um instrumento, a fé é um instrumento para tomarmos posse daquilo que Cristo já fez e está nos oferecendo em bondade, misericórdia, graça e amor. É essa fé. Ou seja, em momento desse relacionamento onde Deus faz tudo para a nossa salvação, existe também um momento de entrega, existe um momento de rendição, que eu me entrego, eu me rendo, eu me volto para Ele exatamente porque eu creio que o que Ele está me oferecendo é verdade. Eu creio que o que Ele está dizendo que faz, Ele realmente faz. Eu creio que Ele é quem Ele é, que não desistiu de mim, que veio na minha direção. Então eu respondo a isso, pela fé, como instrumento, eu tomo posse daquilo que Ele disse que Ele já fez por mim, e o que Ele está me oferecendo hoje. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. O que Deus fez? Ele fez um resgate radical. Por que Deus fez? Por causa da sua misericórdia, por causa do seu grande amor, por causa da sua maravilhosa graça, por causa da sua bondade. E por último, o que nós fazemos então? O que nós fazemos? O que tudo isso gera em mim e em você? O que todos nós podemos viver em decorrência de tudo isso que Paulo está expressando? Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que nós somos criação de Deus, criados, ele usa duas palavras no grego aqui, no original, para falar sobre criação. Nós somos criação de Deus realizada. É interessante que essa primeira palavra, ela é poema, da onde vem a nossa palavra no português, poema, uma obra de arte. Deus fez uma obra de arte, Ele nos criou nele. Ele usa duas palavras para falar dessa obra toda, que Ele realizou em nós, Ele nos criou para quê? Para que nós possamos viver na prática de boas obras. E a expressão, Ele já preparou de antemão, isso já tudo preparado por Deus, mais uma vez dá toda a glória a Ele, todo o louvor a Ele. E o resumo aqui é o seguinte, cristãos, discípulos de Jesus, não vivem na prática de boas obras para serem salvos. Eles fazem boas obras porque já foram salvos, porque são uma nova criação que Deus fez, porque tem um novo coração, uma nova índole, uma nova natureza, são habitados pelo Espírito de Deus e por isso fazemos boas obras. Boas obras não fazem méritos, não nos dão méritos, boas obras são expressões do que Deus fez em nós e por isso toda a glória é para Ele. Boas obras. Deixa eu dizer algo para você que está aqui nessa manhã. Esse ano de 2025, enquanto tiver algum ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, sofrendo, todos nós temos trabalho a realizar. Está escutando o que eu estou dizendo? Enquanto tivermos um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, sofrendo, todos nós temos um bom trabalho para realizar. Todos nós. Então, jamais, como você conhece esse mundo e a situação que Paulo descreve da humanidade sem Deus, jamais nós vamos deixar de ter trabalho. E essa é a boa coisa. Porque a vida cristã se torna maravilhosa, porque nós podemos fazer diferença na vida daqueles que ainda não conhecem, como outras pessoas têm feito diferença e fizeram diferença na nossa vida, para que a gente pudesse conhecer o amor de Deus. A igreja é sinal do reino, sinal de esperança. A igreja é a demonstração pública de Deus, de que Ele não desistiu da humanidade. Você está ouvindo isso? Deus criou você em Cristo para viver na prática das boas obras, e isso deve ser o quê? Imparável.
Boas obras não é um acréscimo que a gente faz de vez em quando no Natal, porque a gente está sensibilizado pelo momento cultural do ano. Não, boas obras é algo que faz parte dessa nova natureza. Você entende isso? Nós fomos criados em Cristo, e essa nova natureza, essa nova criação que nós somos, vive na prática de boas obras, vai fazer o bem, não tem jeito de fazer outra coisa, não tem jeito de não praticar o bem, não tem jeito de não mitigar o sofrimento de outras pessoas, não tem jeito de não servir outras pessoas, não tem jeito de não se importar com as outras pessoas, não tem jeito de não orar pelas outras pessoas, não tem jeito de não querer abraçar as outras pessoas, não tem jeito de não querer compartilhar esse evangelho da graça em Jesus Cristo com outras pessoas. Nós vamos viver morrendo, vamos viver e vamos morrer fazendo isso, até que Ele venha, até que Ele venha. Eu já disse aqui que uma irmã uma vez chegou para mim e perguntou: pastor, até quando que a gente vai ler a Bíblia e vai orar? Falei: irmã, até morrer, Por quê? Porque ler a Bíblia e orar é a nossa comunhão, são instrumentos, práticas que possibilitam a nossa comunhão, nossa adoração, nosso crescimento espiritual, nosso relacionamento com Deus. Aquela irmã não perguntou assim: até quando que a gente vai orar pelas pessoas? Até quando que a gente vai evangelizar? Até quando que a gente vai compartilhar o amor de Jesus com as pessoas? Até quando a gente vai se reunir em grupos pequenos? Não, ela não perguntou, mas eu vou te dar a resposta. Até Jesus voltar. Ou até teu coração der a última batida. Até lá. Até lá. Porque há coisas que nunca devem parar na nossa vida. E aí eu quero terminar dizendo do texto de Neemias, que Deus falou comigo muito há algum tempo, e tem falado muito nesse último ano, e por isso nosso tema desse ano, para todas as igrejas no Brasil, é o tema imparáveis, porque Neemias, ele tem um chamado de Deus, ele está no reino persa, ele nunca tinha pisado em Jerusalém, mas ele ouve que os seus irmãos estão sofrendo, e o sofrimento humano diz assim: eu tenho um propósito, eu tenho uma função nesse mundo, fazer diferença. Ele sente o chamado de Deus, ele vai para Jerusalém para reconstruir os muros, que eram parte da identidade daquele país. É extremamente importante que isso acontecesse, dá um senso de nação, de que Deus não havia os abandonado. E Neemias vai até lá, e ele trabalha duramente para isso. Só que quando coisas boas começam a acontecer, sempre há oposição, se levantam inimigos, e não foi diferente com Neemias. Ele começa a fazer a obra, e tem alguns camaradas, um tal de Sanbalate, um tal de Gesem, e eles começam a importunar e tentar atrapalhar de todas as formas. E olha o que o texto diz. Coloca para mim, por favor, o que o texto diz aí em relação a o que Neemias está vivendo. Quando ele está executando a obra, esses camaradas, o tal de Sanbalate, Gesem, na verdade, mandaram a mensagem para ele: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, era uma armadilha, era uma cilada. Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta: eu estou executando um grande projeto, eu não posso descer, porque parar a obra para encontrar-me com vocês. E eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, eu respondi todas elas da mesma forma. 4 vezes, para e vem encontrar com a gente. Parecia até uma coisa boa, né, você se reconciliar com um inimigo, fazer as pazes. Mas Neemias sabia que não poderia deixar o melhor em detrimento do bom. Às vezes a gente fica com o bom e deixa o melhor. E depois Neemias teve discernimento de que isso era uma cilada. Mas eu quero que você guarde essa expressão: por que parar a obra? Por que eu vou parar, fazer o que eu estou fazendo? Por que eu vou me distrair com as coisas? Por que eu vou deixar de realizar aquilo que é essencial para a minha vida, para me envolver com coisas que não vão mudar a minha história, que não vão trazer bem a mim e a minha família, que não vão produzir bênção na vida de outras pessoas, que não vão me permitir continuar na prática de boas obras, que não vão me permitir viver essa vida maravilhosa, extraordinária, relevante, exuberante, que Jesus me permite viver? Por que eu vou parar? Por quê? Mas muitos param. Muitos param. E você conhece isso. Você sabe disso. Muitos param. Várias pessoas já pararam. Várias pessoas, inclusive que estão na igreja, já pararam. Já pararam de fazer a boa obra. O grande projeto, a grande obra de Deus nesse mundo, de viver como discípulos, de ser sal da terra e luz do mundo, de compartilhar o evangelho com as pessoas. É por isso que é tão importante a gente entender a história da redenção de Deus para a humanidade, mas também na nossa própria vida. Onde estávamos? O que Deus fez?
por que Ele fez, e agora o que nós vivemos, o que nós fazemos em resposta a tudo que Ele fez em nós. Por isso que é tão importante entender todo esse quadro que Paulo expressa aqui em Efésios capítulo 2, para a gente entender, eu não posso parar de ser quem Deus me fez em Cristo, eu não posso parar de fazer aquilo que Ele me criou para fazer, eu não posso parar de continuar na presença desse Deus tão maravilhoso, que trouxe tão grande salvação, como a expressão de Hebreus capítulo 1, que fez uma obra extraordinária. Eu não posso parar diante da necessidade de tantas outras pessoas que não conhecem Cristo. Então, entre muitos pedidos que você pode fazer em 2025, no início desse ano, Senhor, me dá a graça de não parar de viver a sua vontade, me dá a graça de não parar de viver na prática das boas obras, me dá a graça de não parar de ser uma testemunha viva da sua graça, misericórdia, amor e bondade, me dá a graça de não parar de semear o teu amor nos meus relacionamentos, me dá a graça de não parar. E se você está aqui nessa manhã e diz assim, mas eu nem sei se eu comecei, eu nem sei se eu iniciei, eu nem sei se eu vivi isso que Paulo está falando aí, então comece, porque a graça de Deus está disponível a todos nós aqui nessa manhã. A obra de Deus é uma obra transformadora, você nunca mais será a mesma pessoa, nunca mais, se você viver conforme essa graça, que te alcança em Cristo, e que está disponível a você todos os dias, a graça que salva é a graça que santifica, a graça que salva é a graça que continua nos transformando no caminho da retidão e da justiça. Nós estamos aqui para viver uma vida imparável, irmãos, imparável. Eu creio com todo o meu coração, irmão, em 2025 nós vamos viver coisas extraordinárias. Eu creio que eu vou viver como pessoa, como filho de Deus. Eu creio que eu vou viver como família. E eu creio que eu vou viver com vocês como igreja. Eu creio de todo o meu coração. Se você tiver fé de olhar assim, quem eu era, o que Deus fez por mim, porque Ele fez, e agora quem eu sou. E se você tomar posse de quem você é, porque você está sentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, há um poder espiritual sobre você. Você agora é filho e filha de Deus. Você é imparável. Ninguém pode parar você, ninguém pode separar do amor de Deus, ninguém pode impedir você de caminhar com Ele, ninguém pode, você está entendendo isso? Será que você crê nisso de todo o coração? Ninguém pode te impedir, ninguém pode parar o povo de Deus, nunca. A gente canta aquela música aqui, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, sim, nunca pararam, a perseguição nunca parou a igreja, nunca. A igreja continua viva e atuante no planeta Terra, a despeito dos seus muitos inimigos, seus muitos opositores. Porque a igreja é o corpo vivo de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é a menina dos olhos de Deus, a igreja é a comunidade dos salvos, e ninguém pode impedir a igreja de continuar. Nosso problema é que não são as grandes coisas que nos impedem, são as pequenas. Paulatinamente, vagarosamente, vamos deixando que os velhos hábitos retornem, que o diabo nos seduza, vagarosamente vamos deixando práticas que são importantíssimas para caminhar com Jesus, vagarosamente vamos deixando de ter comunhão com Deus. A preguiça para a igreja, a falta de compromisso para a igreja, o esfriamento do coração para a igreja, isso para. Tudo tem a ver comigo e com você, não com Deus. Porque no que depende de Deus, você é imparável. E eu estou orando muito, irmãos, orando muito que Deus coloque isso profundamente no seu coração. Nós somos imparáveis. Irmão, nós vamos seguir fazendo o que nós estamos fazendo se a gente ganhar centenas ou milhares de pessoas para Jesus esse ano, ou se nós ganharmos uma pessoa, ou se não ganharmos ninguém, nós vamos continuar fazendo a mesma coisa, pregando o evangelho, servindo com todo amor, intercedendo e orando, vamos continuar fazendo a mesma coisa, até que Ele venha, tendo resultados ou não, tendo sucesso aos olhos das pessoas ou não, nós vamos continuar vivendo para Jesus com paixão, nós vamos continuar vivendo cheio do poder do Espírito, nós vamos continuar, quer isso nos dê resultados visíveis ou não, porque a questão de resultado é com Deus, mas a nossa vida é com Ele, é o meu coração ligado a Ele. Nós vamos continuar orando por nossos grupos, nós vamos continuar levantando líderes, nós vamos continuar fazendo o que nós sabemos fazer para proclamar o nome de Jesus, para levar Cristo em todos os cantos dessa cidade. Nós vamos continuar, irmão, imparável. Nós vamos continuar.
até que Ele venha. Porque por um salvo não tem outro tipo de vida. Porque por um discípulo de Jesus não tem outro tipo de vida. Você entende? Eu espero que você entenda.